Vou meditar hoje no capítulo 36 de Isaías. Nós vimos no capítulo 33, nós vimos que Isaías ele dá uma profecia e um aviso para Senaqueribe, o rei da Assíria, que estava tentando entrar em Jerusalém. Ele já tinha cercado os muros de Jerusalém, estava tentando entrar dentro de Jerusalém. E por isso é que ali no capítulo 33, no versículo 1, ele dá uma mensagem para o rei da Síria. Aqui no capítulo 36, Isaías já vai relatar o que estava acontecendo lá em Jerusalém, com a proximidade do rei Senaqueribe em querer invadir, entrar em Jerusalém. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor hoje me ajude, que o Senhor me dê instruções, que o Senhor me dê sabedoria para entender esse capítulo 36, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então vamos estudar e meditar nesse capítulo 36, que começa assim. No ano 14º do rei Ezequias era rei de Israel do Sul, Judá, capital Jerusalém. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Ali foram quase 46 cidades que foram tomadas pelo rei da Síria. De toda a nação de Judá, as cidades que ficavam próximas a Jerusalém, ele as tomou todas. Ele invadiu, ele saqueou, ele tomou todas essas 46 cidades de Judá. Ele tomou essas cidades, porque diz assim: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. No versículo 2 diz: o rei da Síria enviou Rabsaque. Rabsaque era o comandante geral do seu exército. Então ele envia Rabsaque de Laquis. Laquis era uma cidade próxima a Jerusalém. Então Senaqueribe estava acampado, ou seja, estava na cidade de Laquis, e da cidade de Laquis ele envia um mensageiro, que é o seu comandante geral do seu exército, chamado Rabsaque, para ir até Jerusalém e falar com o rei Ezequias. Então diz assim, versículo 2: o rei da Síria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então, quando ele chega na entrada de Jerusalém, ele para em cima do aqueduto. No versículo 3: então saíram a encontrar-se com ele, ou seja, com Rabsaque, 3 representantes do rei Ezequias, que são: então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Então vieram se encontrar com esse mensageiro do rei da Síria, chamado Rabsaque. Vieram 3 representantes do rei Ezequias, que foram Eliaquim, Sebna e Asaf. Sebna, se vocês lembram, em algum dos capítulos anteriores, nós falamos sobre esse homem chamado Sebna. Inclusive, por causa dessas transações, desses acordos que ele vem para falar com o representante do rei da Assíria, depois o rei Ezequias vai substituir Sebna por Eliaquim. Ele vai tirar Sebna, que era um homem arrogante, soberbo, e coloca no seu lugar Eliaquim.
Inclusive esse homem chamado Sebna, que era escrivão do rei Ezequias, ele construiu um túmulo em homenagem a ele mesmo, né? Isso a gente viu lá em capítulos anteriores. Aí a partir do versículo 4 diz assim: Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias. Então ele manda agora um recado para o rei Ezequias, dizendo: assim diz o sumo rei, o rei da Assíria. Ou seja, Rabsaque estava falando em nome do rei da Assíria, dizendo: que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? O rei Ezequias, nós vimos também em capítulos anteriores que ele mandou mensageiros para o rei do Egito pedindo ajuda. E aqui esse representante do rei da Síria vai questionar o rei Ezequias porque que ele estava confiando, achava que ele iria receber ajuda do rei do Egito. Aqui ele vai dizer: confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiasse, lhe entrará pela mão e a traspassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com que todos os que nele confiam. Ele está dizendo: você está pensando que o rei do Egito vai lhe dar ajuda, vai lhe ajudar? Ele é um bordão de cana esmagada, ele não vale nada. Se você está pensando em confiar no rei do Egito, tire o cavalinho da chuva, porque ele não vai lhe ajudar. Aí ele continua, no versículo 7, mas se me dizes, confiamos no Senhor. Aí ele diz: se você acha que estava confiando no rei do Faraó, no rei do Egito, pode tirar o cavalinho da chuva. Mas agora, se você vai dizer que vai estar confiando no Senhor, você diz: confiamos no Senhor, nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse: ajudai a Jerusalém? Perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para montar. Ele está dizendo: você está pensando em adorar esse senhor, a qual o rei Ezequias, mandou tirar postes ídolos, ou seja, os outros deuses que antes Jerusalém cultuava outros deuses. Então Ezequias manda remover e manda que confiem no Senhor, que adorem ao Senhor. Aí ele está dizendo: você está pensando que vai confiar nele? Aí ele diz: eu peço, ora pois, empenha-te com meu Senhor, rei da Assíria. Ou seja, procure confiar no rei da Assíria, que este sim pode mandar para você 2.000 cavalos. Aí no versículo 9 diz: como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para a destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe noutra contra a terra e destrói-a. Então o representante do rei Senaqueribe, o Rabsaque, continua falando para ele que se ele estava ainda esperando aquela confiança no Senhor, ele não confiasse no Senhor dele, nem tampouco no rei do Egito, porque ele não tinha cavalos para mandar para ajudar o rei Ezequias. Mas o rei Senaqueribe podia até mandar alguns 2.000 cavalos, embora que o rei Ezequias não tivesse nem quem montasse os cavalos dele. Aí ele diz assim no versículo 11: então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Porque Eliaquim, Sebna e Joá estavam conversando com Rabsaque
Mas o povo, os moradores de Jerusalém, eles estavam em cima dos muros, eles estavam ouvindo, observando aquela conversa entre os representantes dos dois reis. Então, os 3 representantes por parte do rei Ezequias, o rei de Jerusalém, pede para que o representante do rei da Síria, Rabsaque, fale com eles em outra língua, fale em aramaico, não fale na língua judaica, ou seja, para que o povo não pudesse ouvir, perceber. Aí Rabsaque lhe responde: mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te estas palavras a ti somente e a teu povo não? E ao teu senhor, e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Ou seja, será que o meu senhor, o rei da Assíria, ele mandou que eu falasse para vocês, não só vocês somente, mas também para o povo, para esses que estão assentados aqui em cima dos muros? Então, o Rabsaque, ele continuou falando em judaico e não atendeu ao pedido de Eliaquim, Sebna e Joá, que pediram para que ele falasse com eles em aramaico, para que os outros, para que as pessoas, o povo de Jerusalém não ouvissem. Mas Rabsaque continuou falando em judaico e o povo ficou ouvindo. Então, no versículo 13 diz assim: então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, para que todo o povo ouvisse. E disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco, Ezequias, vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias. Agora ele fala se dirigindo ao povo, que não desse ouvidos a Ezequias, mesmo que Ezequias fosse dizer que o Senhor dele iria libertá-los, que iria livrá-los das mãos dos assírios. Aí o Rabsaque está dizendo: vocês não confiem em Ezequias. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazeis as pazes comigo e vinde para mim e comei cada um das suas próprias vides, da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações tiveram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpad? Onde estão os deuses de Serfavaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses destes países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Então aqui o Rabsaque, ele começa dizendo, uma mensagem do rei da Assíria, dizendo que aquele povo, que eles não acreditassem no rei Ezequias, não fossem confiar no Senhor que Ezequias estava confiando, porque assim como as outras nações, o rei da Assíria as destruiu, porque as outras nações também confiaram nos deuses dele. Aí ele diz, até algumas cidades aqui, como por exemplo, ele diz: onde estão os deuses de Amate? Amate foi uma cidade que ele destruiu. Aí ele está dizendo: onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaim? Cidades que o rei da Síria as tomou. Ou seja, não houve Deus que os livrasse. É isso que o rei da Síria está dizendo ao povo ali. Não confie nesse Deus que Ezequias está dizendo que vai livrar vocês de mim. Não. Aí no versículo 21 diz: eles, porém, se calaram. Quem se calou? Os 3 representantes do rei Ezequias se calaram e não lhe responderam nada. Porque assim lhes havia ordenado o rei Ezequias, dizendo: não lhes respondereis. Então, versículo 22, então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista,
rasgaram suas vestes, vieram ter com Ezequias e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Então aqui nós vimos o capítulo 36, né? Esse capítulo 36 de Isaías, embora situado em um contexto histórico antigo, ele carrega lições valiosas e atemporais que ressoam em nossos dias, né? Este relato de confrontação entre o povo de Judá e o comandante assírio Rabsaque pode parecer distante no tempo, mas suas mensagens elas são fundamentais e podem ser aplicadas em nossa vida cotidiana, porque, em primeiro lugar, esse episódio nos recorda que todos nós enfrentamos desafios na nossa jornada. Assim como o povo de Judá se viu diante de uma ameaça aparentemente insuperável, nós também, muitas vezes, nos deparamos com obstáculos, problemas, momentos difíceis, porque a vida é repleta de situações que nos testam, e é importante lembrar que nós não estamos sozinhos nessas lutas, né? E a forma que, como o povo de Judá responde à provocação de Rabsaque, nos ensina sobre a importância de manter a serenidade e a confiança em tempos de adversidade. Eles escolheram não responder às palavras insultuosas, optando por um silêncio que possa ecoar uma dignidade, uma firmeza. Tanto o povo que estavam lá naqueles muros, ouvindo aquela conversa entre aquele homem Rabsaque e ele dizendo tudo aquilo, provocando, falando, né, dizendo que não confiassem no rei Ezequias, que ele não confiasse no Senhor do rei Ezequias, porque assim como também o rei da Assíria destruiu todas as outras cidades que também confiaram nos seus deuses, assim também vai ser com o Jerusalém, vai ser com o rei Ezequias, mas ninguém respondeu nada. Inclusive os 3 mensageiros do rei Ezequias deram calado por resposta e só voltaram e foram contar ao rei Ezequias. Então aqui nós vimos que em nossos dias também nós podemos aprender a não permitir que palavras ofensivas e provocadoras nos abalem. O silêncio respeitoso combinado com a confiança em nossa própria força interior pode ser uma resposta poderosa às provocações e à negatividade que muitas vezes encontramos, né? Pessoas que podem nos dirigir palavras que venham cheias de negativismo. Então, nesse momento, o que é que nós temos que fazer? Assim como aqueles 3 mensageiros e assim como aquele povo lá de Judá que não responderam, eles ficaram em silêncio e não responderam às provocações do mensageiro do rei Senaqueribe. É isso que esse capítulo 36 ele nos mostra, né? Que nós devemos ter esta serenidade, né? E nós vimos também que aqui ressalta a importância de buscar sabedoria divina quando nós enfrentamos algum desafio, né? Nós temos que ver que na nossa vida nós temos que buscar sempre a orientação de Deus em nossas decisões e ações. Temos que pedir a Ele discernimento, né, para tomar as melhores escolhas quando estamos sendo confrontados em situações difíceis. E é assim nesse capítulo 36 que nós podemos ver as atitudes daqueles que foram afrontados, que foram confrontados, né, porque aquele mensageiro do rei estava os afrontando, né? Mas eles nada responderam. É isso que nós podemos tomar também para a nossa vida. Diante das adversidades e confrontos na nossa vida, nós temos que responder muitas vezes em silêncio. Amém?